Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou Gabriel Cacau e hoje vamos continuar falando sobre os números naturais. Você lembra deles? Não? Observe o slide. Os números naturais são aqueles que são utilizados para contagem ou ordenação de objetos. São eles: o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 3 pontinhos. Perceba que os números naturais têm início, ou seja, existe um menor número natural, mas não tem fim. Ou seja, não conseguimos determinar um maior número natural, pois são infinitos. Na aula de hoje, vamos ver algumas situações em que utilizamos os números naturais. Vamos ver a primeira delas? Olha o slide. A numeração na chamada de uma turma corresponde à ordem dos nomes em ordem alfabética. Bernardo esqueceu o seu número da chamada, mas ele lembra que é o único aluno da turma cujo nome começa com a letra B. E na turma há 3 alunos cujo nome começam com a letra A. Qual é o número da chamada de Bernardo? Observe a imagem. Bernardo pensou o seguinte: antes de mim, há 3 alunos cujos nomes começam com a letra A. E eu sou o único aluno cujo nome começa com a letra B. Isso significa que um desses 3 alunos, cujos nomes começam com a letra A, possui o número 1. O outro aluno possui o número 2. E o outro aluno possui o número 3. E aí, qual será o número da chamada de Bernardo? Isso mesmo, será o número 4. Perceba que estamos trabalhando com a ideia de números naturais. Vale destacar que estamos trabalhando intuitivamente com a ideia de sucessor e antecessor. Lembrando que sucessor é um número que vem imediatamente depois e antecessor é um número que vem imediatamente antes. Por exemplo, 4 é sucessor de 3, pois o 4 vem imediatamente depois do 3. Da mesma forma, podemos pensar o contrário. O 3 é antecessor do 4, pois o 3 vem imediatamente antes do 4. Bom, vamos para mais uma situação em que trabalhamos com os números naturais. Observe o quadro de medalhas das Olimpíadas de Tóquio 2020, que na verdade foi realizada em 2021, por conta da pandemia do coronavírus. Temos o ranking de medalhas após a finalização das Olimpíadas. Perceba que temos 6 colunas. Na primeira coluna, temos a posição correspondente a cada um dos países. Na segunda coluna, temos o nome do país. Na terceira coluna, temos a quantidade de medalhas de ouro que aquele país ganhou. Na quarta coluna, temos a quantidade de medalhas de prata que aquele país ganhou. Na quinta coluna, a quantidade de medalhas de bronze. E, finalmente, na sexta coluna, a quantidade total de medalhas que aquele país ganhou. Vamos responder algumas perguntas a partir dessa tabela. Qual país conseguiu mais medalhas nas Olimpíadas de Tóquio 2020? Bom, a quantidade total de cada país é a quantidade que está na sexta coluna. Observe, então, que o país que conseguiu mais medalhas foi
os Estados Unidos. Vamos para mais uma pergunta. Qual foi a posição do Brasil no ranking das medalhas? Bom, a posição de cada país é a primeira coluna. Ou seja, o número 12, que está do lado do Brasil, corresponde à posição do Brasil no ranking das medalhas, isto é, posição de número 12. Entre Japão e Grã-Bretanha, qual país conseguiu mais medalhas? Vamos destacar os números correspondentes ao Japão e à Grã-Bretanha. Observe que o Japão ganhou ao todo 58 medalhas e a Grã-Bretanha ganhou 65 medalhas. Ou seja, qual desses dois números é o maior? 58 ou 65? Ah, 65, isso mesmo. Isso significa que, entre esses dois países, aquele que ganhou mais medalhas foi a Grã-Bretanha. Vale destacar que, apesar de ter ganho mais medalhas, a Grã-Bretanha ficou em uma posição abaixo do Japão. Você sabe o porquê? Observe a seguinte pergunta. Qual foi o critério para o ranking das medalhas das Olimpíadas de Tóquio 2020? Bom, primeiro são observadas apenas as medalhas de ouro. Caso haja empate, são observadas as medalhas de prata. E caso o empate persista, aí sim são observadas as medalhas de bronze. Ou seja, a Grã-Bretanha, apesar de ter tido mais medalhas ao todo, ficou em uma posição abaixo do Japão. Isso pois o Japão obteve mais medalhas de ouro que a Grã-Bretanha. Vale destacar que nesse exercício de leitura de tabela, utilizamos apenas números naturais, tanto para a posição correspondente no ranking e para a quantidade de medalhas. Bom, vamos agora trabalhar com a ideia de ordenação dos números naturais. Isto é, vamos colocar os números naturais em uma reta numérica. Observe o slide. Vamos começar desenhando uma reta. E vamos começar representando cada um dos números naturais, começando pelo número 1. Agora, colocamos o sucessor de 1, ou seja, aquele número que vem imediatamente depois do 1, que é o 2. Isso mesmo. Continuando com essa ideia, colocamos o sucessor do 2, que é o número que vem imediatamente ao 2, que é o 3. Seguimos com essa ideia. Depois do 3, temos o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Bom, podemos seguir com essa ideia infinitamente. E é por isso que colocamos essa seta do lado direito, para indicar que a reta numérica dos números naturais continua crescendo infinitamente. Perceba que, como vimos anteriormente, tem início, mas não tem fim. E aí, preparados para mais um desafio? Olha no slide. Senhor Luiz trabalha como carteiro. Ao efetuar as entregas de correspondências de uma determinada rua, percebeu que em algumas residências faltavam a plaquinha de identificação da numeração. Analisando a figura, tem como o Sr. Luiz saber o número exato das casas que estão sem a plaquinha de identificação? Será que conseguimos observar algum padrão? Que padrão é esse? Bom, vamos ajudar o Sr. Luiz a identificar as plaquinhas de identificação das casas que estão sem. Primeiro, vamos observar apenas as casas 257 e 261, pois são consecutivas, ou seja, uma ao lado da outra. Observe que
do número 257 até o número 261, somamos 4. Será que esse é o padrão em todas as casas? Vamos testar. Se esse for o padrão, a partir da primeira casa, de número 221, temos também que somar 4. Você concorda? Isto é, a segunda casa tem como número 225. E a terceira casa? Essa em amarelo, cujo teto é um pouco triangular. Temos que somar 4 a partir de 225. Você concorda? Isto é, a terceira casa tem como número 229. Bom, o número da quarta casa já é conhecido. Vamos testar para ver se o padrão está correto. 229 mais 4, sim, é igual a 233. Por enquanto, está dando certo. E a quinta casa? Qual será a numeração desta casa? Vamos testar o padrão. 233 mais 4, que é igual a 237. Seguindo essa mesma ideia, a próxima casa tem como numeração 237 mais 4, ou seja, 241. Por enquanto, o padrão está dando certo. A próxima casa é 245. Continua dando certo. 241 mais 4 é igual a 245. Vamos agora para essa casinha azul, que está sem a plaquinha. 245 mais 4 é igual a 249. Indo para a próxima casa, 249 mais 4 é igual a 253. Testando o padrão, na próxima casa, 253 mais 4 é igual a 257. Bom, 257 para 261, já observamos que o padrão funciona. Falta apenas a última casa. 261 mais 4 é igual a 265. Alice adora brincar de charadas matemáticas. Vamos ver uma charada que ela desenvolveu. Será que conseguimos descobrir o número que ela está pensando? O sucessor do antecessor de 302. Calma, calma. Qual será o número que Alice está pensando? Vamos primeiro reescrever essa frase. O sucessor do antecessor de 302. Vamos pensar de trás para frente. Ou seja, vamos começar pensando no antecessor de 302. Para isso, vamos repetir todo o início da frase. O sucessor do antecessor de. E qual que é o antecessor de 302? O antecessor é aquele que vem antes, ou seja, é 301. Vamos seguir a mesma ideia. Vamos repetir a primeira parte da frase, o sucessor de. E vamos pensar agora no antecessor de 301. Quem é um antecessor de 301? É aquele que vem antes de 301, isto é, 300. Por fim, podemos pensar no sucessor de 300, que é aquele que vem imediatamente depois, ou seja, 301. Carlos resolveu também fazer o seu desafio. Será que a gente consegue descobrir o número que Carlos está pensando? Olha no slide. O sucessor do antecessor do sucessor de 189. Vamos seguir a mesma ideia. Vamos escrever a frase toda e vamos repetir o início da frase. O sucessor do antecessor de. E quem é o sucessor de 189? É o número que vem imediatamente depois do 189, não é mesmo? Isto é o 190. Vamos seguir a mesma ideia. Vamos repetir o início da frase e determinar o antecessor de 190. O antecessor de 190
é aquele que vem imediatamente antes, ou seja, é o 189. Por fim, podemos determinar o sucessor de 189, que é o 190. Isso mesmo, é aquele que vem imediatamente depois do 189. Bem legal, não é mesmo? Na aula de hoje, relembramos o que são os números naturais e para que servem, que é para a contagem de objetos e para a ordenação, como foi o caso no ranking das Olimpíadas de Tóquio 2020. Bom, foi muito bom estar com vocês em mais uma aula e até a próxima!